O juiz Sérgio Moro pede jogo de uma única torcida durante o interrogatório amanhã do ex-presidente Lula. Repórter Felipe Palma. Juiz federal Sérgio Moro comenta que prefere jogo de torcida única durante o depoimento do ex-presidente Lula, quarta-feira em Curitiba. Uma referência a apoiadores da Operação Lava Jato de um lado e do outro, simpatizantes do petista. Ao participar de um congresso em Curitiba, Moro voltou a pedir que pessoas que apoiam a Lava Jato não vão às ruas nesta quarta. Utilizando aquelas metáforas futebolísticas, né? É melhor que seja um jogo de uma torcida única, se pessoas querem sair à rua, manifestar apoio ao investigado naquela data. E tem que se evitar aí qualquer espécie de confronto. E eu digo isso com tranquilidade porque eu não sou algum dos times em campo, eu sou o juiz. Não tenho nada... Não torço para nenhum dos times ali que está sendo jogado. Sérgio Moro reforçou que o interrogatório de Lula é um ato normal dentro do processo penal. Uma preocupação que diz ter com o bem-estar de cada pessoa que esteja presente nas ruas da capital paranaense. Não é um confronto, o processo não é uma guerra, o processo não é uma batalha, o processo não é uma arena. Em realidade, as partes do processo... Ali são a acusação e a defesa, e não o juiz. O juiz não é parte nenhuma dentro desse processo. Então me preocupa um pouco esse clima de confronto, essa elevada expectativa em relação a algo que pode ser extremamente banal. E diga-se, nada de conclusivo vai sair nessa data. O juiz profere o julgamento depois. Os advogados do ex-presidente Lula pediram a suspensão da audiência dele sobre o apartamento triplexo no Guarujá, litoral de São Paulo, que já fora inclusive adiado uma vez. A defesa alega que não teve tempo para analisar parte dos documentos apresentados pela Petrobras semana passada, pedidos sob análise da segunda instância. Em resposta a outra solicitação, o juiz Sérgio Moro proibiu que a defesa do ex-presidente grave o depoimento de amanhã em Curitiba. Segundo a decisão, somente a Justiça Federal irá filmar, como normalmente é feito desde o início da Operação Lava Jato. O magistrado considerou que o material poderia ser usado para fins político-partidários. Professor Vila, o juiz Sérgio Moro acerta ao pedir para que as pessoas não se desloquem para Curitiba? Acerta, apesar da forma pouco usual de comunicação e tal, mas acerta. Eu acho que quanto mais diminuir a temperatura, porque quem quer tensão, confronto, são os criminosos do PT e dos seus comparsas, PCO, etc. Todo aquele bando de criminosos e tal. Portanto, é um momento da ação processual. Ele é réu, Lula, não é um embate entre ele e o juiz. E vai ser inquirido pelo juiz Sérgio Moro. Eles tentaram criar um confronto absolutamente desnecessário, envolvendo até a Igreja Católica. Eu queria entender por que a Arquidiocese de Curitiba ia ter uma vigília interreligiosa de oração pela democracia e pela vida, que na verdade estava a serviço do projeto criminoso de poder. Eu não entendo isso. Cancelou. Ainda bem. Né? E a justiça paranense agiu muito rápido e corretamente, proibindo acampamentos na cidade e restringiu a circulação de pedestres e veículos em áreas próximas à 13ª Vara Federal, que é o local onde vai ser realizada, como nós sabemos, a audiência tal. E tem de fazer isso mesmo, impedir, está corretíssimo. É um ato processual normal, não é uma guerra. E eles estão em busca de um cadáver. Os criminosos do PT, MST, MTST e etc. Toda aquela turma CUT, as centrais sindicais pelegas. Lembra que ontem eles disseram que iam levar 40 mil pessoas. Vamos voltar ao argumento de ontem. 40 mil pessoas. Se eles vão levar 40 mil pessoas para lá e vão gastariam, acho que para mantê-las transporte, ida e volta, cerca de 2 dias em tudo, né? Permanência, ida e volta, tal. Mais alimentação, mais o prolabore, porque os manifestantes recebem pagamento, em dinheiro. Vamos dizer que eles gastem R$200. Se vão levar 40 mil pessoas, são 8 milhões de reais. A pergunta é, da onde vinha esse dinheiro? Quem é que
paga esse bando de vagabundos, me desculpe usar a expressão, para os vagabundos reais, porque eles são piores que os vagabundos reais, porque eles são remunerados. No caso das centrais sindicais, que apoiam o criminoso Lula, vem o dinheiro do imposto sindical. No caso do MST, vem desses convênios que até hoje são feitos com governos estaduais e com o governo federal, tal. Por incrível que pareça, continuam aqueles convênios que eles desviam dinheiro e pegam à força dinheiro daqueles cooperados, tal. Então, não tem tensão nenhuma, é um ato absolutamente normal, não há um embate, não há um confronto, não há uma luta de boxe, não é nada disso. É um ato normal de um processo. Isso, despolitizar a questão. Nós estamos falando não de um ato político, não há um perseguido político, um preso político, há um criminoso, né, responsável pelo maior desvio de recursos públicos da história da humanidade. E esse criminoso está começando finalmente a ser agora acionado pela justiça. O que se quer em relação ao Lula não é vingança, é simplesmente uma coisa: justiça.